Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, hoje eu vou contar uma história que aconteceu lá em São Gonçalo. Eu acho que foi a reportagem mais difícil da minha vida. Então, o que que acontece? Em 2008, eu estava trabalhando no jornal O Povo, aqui do Rio, né? Que tinha uma redação também em São Gonçalo. O Povo, rapaziada, era um jornal que abordava polícia e cidade. E aqui no Rio a gente costumava dizer que o Povo era o tipo de jornal que você torce e escorre sangue, né? Porque o foco dele maior ainda era a polícia, era violência, né? Em resumo. Então, sei lá, cidadão lá tinha relação com o tráfico, mataram um cara, desovaram um cara no mangue, assim. Corpo aparece boiando. Cara, essa foto desse corpo vai ser capa do jornal O Povo e vai ter uma manchete sensacionalista em cima. O Povo não existe mais, tá? Mas era algo meio assim. Então, eram notícias populares aqui do Rio de Janeiro, né? Pra galera de São Paulo. Então, comecei a trabalhar lá, meio que contra a minha vontade, né? Eu fui porque eu tava precisando. Eu era jornalista cultural e o trabalho que eu tinha feito de cidade foi como repórter do programa Serginho Total, na época no canal 36 da NET, aonde eu cobria basicamente comunidade. Então, rua que não é pavimentada, acúmulo de lixo, né, esse tipo de pauta. Eu não pegava nada assim tão hardcore, né, quanto o Povo. E aquilo, cara, eu tava precisando, eu relutei muito pra mandar um currículo, até que eu falei, cara, não tem opção, tô sem dinheiro, tenho que pagar a conta, vou mandar o currículo pro Povo, seja o que Deus quiser. E aí Deus quis, né? Porque fui chamado para uma entrevista, passei. E aí, rapaziada, minha primeira semana no Povo, eu me lembro que minha mãe foi extremamente contrária a trabalhar lá, né? Por conta da criminalidade, minha mãe tinha medo, né? E assim, minha primeira semana no Povo foi o seguinte, comunidade. Então, lixeiro não tá recolhendo lixo lá no Jardim Califórnia, vai lá e entrevista os moradores. Beleza. Fui pro Jardim Califórnia cobrir. Tem um artista plástico que tá espalhando uma pancada de vaca pela cidade, umas vacas de louça, Cal Parede. Vai lá, cobre isso. Fui cobrir, aliás, meu texto da Cal Parede demorou pra caramba a ser publicado. Não era o foco do jornal, né? Vai falar de vaquinha, de as vaquinhas que apareceram em alguns pontos da cidade, né? Então fui lá cobrir Cal Parede. Água mineral tá sem luz, vai lá cobrir, né? Beleza, vamos lá, vamos denunciar a Ampla, na época da Ampla, hoje é Enel, né? Cara, tão ruim quanto. Mas beleza, vamos lá denunciar a Ampla. Então foi algo meio assim, sabe? Foi algo bem tranquilo, sabe? Era ouvir reivindicação de morador reclamando de alguma coisa. E aí chega na sexta, né? Eu tô lá na minha Honda ligando pra batalhão de polícia, pra corpo de bombeiros. Sexta-feira tranquila, acho que foi numa sexta-feira, foi no início de final de semana. E aí, eis que, né, eu vou escutar a frequência do rádio lá, né, que a gente tinha como ouvir a frequência da polícia, dos bombeiros e da defesa civil. Cara, a explosão de uma fábrica clandestina no Gradim, bairro de São Gonçalo, né, com possíveis vítimas. E aí eu pensei assim, ferrou, né, tava eu e minha editora na época, minha editora, vai lá. Então a gente entrou no carro de reportagem, né? Eu, fotógrafo, editor, e eu, fotógrafo, motorista, editora ficou na redação, óbvio. E aí eu fui, cara, fui cobrir, era repórter do Povo, né? Cedo ou tarde isso ia acontecer. Cara, quando cheguei lá, eu vou ser bem sincero, era um cenário de guerra, assim. O que que acontece? Os caras alugaram uma casa, começaram a fazer fogos ali e estocavam de qualquer maneira. Então, 3 rapazes jovens, né? Acho que tinha até adolescente no meio, que trabalhavam ali, abriram a porta. Quando abriram, explodiu. Entendeu? Explodiu. E aí, cara, eu vi onde estava o corpo, né? Vi aquela aglomeração ali em volta. Não sei ao certo se chegaram a cobrir o corpo, sendo bem sincero, rapaziada. Aqui no Brasil é assim, né? Nos Estados Unidos morre alguém, você chega lá, né? Perícia vai, o corpo fica lá exposto. Perícia vai, desenha o corpo, posição que caiu, aquela história toda, né? Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil geralmente está com, né, um pano em cima, acendem uma vela do lado e alteram de certa forma aquela cena, né? E fica aquele povo em volta ali, né? O que aconteceu, né? Geralmente é assim no Brasil. E cara, eu vou ser bem sincero, uma coisa que foi uma estratégia que eu tive para passar pelo Povo
foi evitar de ver esses corpos, né? Então, tipo assim, eu vi ali o acúmulo, a galerinha tava ali em volta, né? O fotógrafo foi pra lá com a câmera no pescoço, eu falei, cara, eu vou trabalhar, né? Eu não sou fotógrafo, eu sou repórter, né? Eu não sou repórter fotográfico, eu sou repórter de texto. Então, cara, eu tô aqui pra ouvir as pessoas, pra apurar. E aí eu comecei a procurar os vizinhos, pessoas, né, que estavam ali naquele entorno, que testemunhas daquele fato, né? Então, teve uma vizinha que chegou pra mim e falou o seguinte, olha, teve um corpo que caiu aqui na rua, o outro caiu na rua de trás. E metade de um dos corpos, né, ficou aqui, a outra metade caiu lá pra trás. Cara, mas uma cena horrível, assim, sabe? Eu vi a foto depois, né, que foi capa do jornal. Cara, eu achei isso totalmente antiético, mas, né, povo, né, fazer o quê? Né, o povo tinha esse lance, né? Cara, o corpo do rapaz estava dilacerado, só tinha o tronco e a cabeça, entendeu? E aí isso deu confusão, porque a família ligou pro jornal, esculhambou, entendeu? Com razão, eu faria a mesma coisa, eu meteria um processo no jornal, tá? Não era porque eu trabalhava lá, mas eu meteria um processo no jornal, entendeu? Por conta disso. E aí o que que acontece? Descobrir, né, o que que aconteceu por alto, né, pelo corpo de bombeiros que estava ali, pelos moradores, né? Ah, era uma fábrica clandestina. Os bombeiros falaram, ó, talvez, né? Eles não firmaram no primeiro dia, né? Obviamente teve investigação para poder saber o que aconteceu, mas talvez tenha sido fogos armazenados, né, de maneira irregular. Pela aparência do local, foi isso que aconteceu. Aí beleza, né? Tava de plantão final de semana, foi publicado isso num sábado, se eu não me engano, tá? Tem muito tempo, foi em 2008. E aí no dia seguinte eu fui cobrir o dia seguinte também, né? Então eu fui pro local para saber o que iria acontecer, né, com o imóvel, né? Vai ser reconstruído, vai ser demolido, vai ser reformado, né? E tinha também a missão de saber para qual seria o destino dos corpos, né? Aonde esses rapazes seriam sepultados, né? E eu tinha que cobrir também o sepultamento, óbvio. E aí, rapaziada, eu logo cheguei lá, fui conversar, né, com os moradores para tentar descobrir o que estava acontecendo. Logo avistei, né, o responsável pela defesa civil, fui lá, conversei com ele, esqueci quem era o cidadão na época. Perguntei para ele, cara, o que aconteceu? Né? O que vai acontecer com essa casa? E na hora, demolição, né? Não tem o que fazer, vai demolir o imóvel. Tá. E aí naquela do querer apurar, né, saber mais alguma coisa, né, jornalista tem aquele lance do faro. Meu irmão, teve um cidadão, né, um vizinho, ali que chegou pra mim e falou, eram dois caras, um casal, né, homoafetivo e tal, que eram responsável e tal. Tem um cartão de um deles aqui, o cara fazia festa e tal, por isso fabricava fogos, né, talvez pra vender pra festa e tal. E o outro ele me disse que era policial, não me disse de onde era, se era PM, civil, federal, rodoviário, só disse que era policial. Eu falei, cara, eu tenho duas alternativas, né? Ou eu corro atrás desses caras e consigo um furo, ou eu fico na minha. E eu pensei, porra, o povo paga mal pra cacete. Pagava mal pra cacete. Pior salário que eu tive como jornalista, rapaziada. Então, pô, eu não vou cobrir essa parada, não vou arriscar, não vou ligar, pôr minha vida em risco. Porra, meu irmão, olha só, eu recebi teu cartão, entendeu? Pô, há de convir, né? Uma fábrica clandestina, ilegal, tá errado, né? Morreu gente. Então eu falei, quer saber? Pagam muito pouco pra eu botar minha cabeça a prêmio, né? Digamos assim. Botei o cartão no bolso, né? Até o fotógrafo perguntou se foi ele conversar com o cara e tal. Ele percebeu que eu peguei alguma coisa e tal. Ele, o cara ali me falou e tal que... Quem era o cidadão e tal, o dono disso aqui, mas não entrou muito em detalhes, não tem contato e tal. Eu falei assim... Ele, caramba, eu falei, nem vou botar no texto porque a gente não sabe se é verdade, né? Eu mandei assim. Então, mas tem a opinião do cara. Tem a opinião do cara, mas eu não tô seguro não, né? A gente tá falando de pessoas que morreram e tal, então não vou botar esse depoimento não. E aí, beleza, né? Saí de lá, fui pro Instituto Médico Legal para saber onde seria, né, o enterro. E nessa que eu fui pro IML, rapaziada, cara, foi uma das piores experiências da minha vida, assim, porque o cheiro daquilo ali, entendeu? Eu não vi os corpos, graças a Deus eu não vi, mas só vi em foto, né? Mas o cheiro daquilo ali, cara, eu não sei se você já entrou no IML alguma vez, meu irmão, aquilo ali é insuportável, entendeu? Eu tava com bala na boca,
né? Eu tava com a bala do povo, como brincou o fotógrafo, né? Que tinha um drops perdido dentro do carro, de reportagem. E aí, meu irmão, a sensação que eu tive foi ânsia de vômito, entendeu? E, cara, não dá. E aí ficou aquele lance, né? Vai, não vai e tal, né? Não sei o quê. Eu sei que eu descobri um agente funerário ali dentro. E aí eu fui conversar com o cara me falou, ah, vão ser sepultados no Camarão, no cemitério do Camarão. E a funerária que tá fazendo o serviço é a minha funerária. Aí já me deu o contato, né, dele ali. Já cheguei em casa não, cheguei na redação, né? Liguei pra funerária, pô, teria algum contato das famílias? Não, não tem. Falei, putz. Liguei pro cemitério e me deram o contato. E aí eu liguei pra uma das famílias, cara. Uma foi de boa, vai ser sepultado 3 horas da tarde. O outro rapaz ia ser sepultado à tarde, mais tarde, né? Tipo mais 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. E aí eu sei que a pessoa que me atendeu falou assim, se você vier aqui eu vou te comer na porrada. Eu falei que era do povo, né? Aí justamente por conta da foto, né? Que tava na capa. Eu até tentei argumentar, eu falei, olha, tem nada a ver com isso não, eu só escrevi o texto. Não tem nada a ver com foto, não autorizei botar foto, eu sou um repórter. Né? O cara, não, você não vai vir aqui. Eu falei, beleza, né? Então eu já sabia que no segundo enterro eu não era a pessoa bem-vinda. E parece que um deles, né, um outro enterro, o terceiro, tinha acontecido antes, né? Então eu tava no IML, tinha sido na parte da manhã, alguma coisa assim. Então eu fui pro enterro, cara. Eu cheguei lá, tava Globo, SBT, vários veículos de comunicação, entendeu? E pude até conhecer o Eduardo Tchau da Globo, que tava lá cobrindo. Ele até me deu uma dica assim, ele falou, não, quer fazer uma foto legal? Sobe no túmulo. Eu, cacete, cara, que não quebre comigo aqui. Cemitério que tem túmulo alto, né? Aqueles túmulos tipo urna, assim, né? Naquele cemitério de novo, de gramadinho, bonitinho, não. Aqueles cemitérios pesados mesmo, tem túmulo, né? Aquela caixa que desce o corpo. Eu subi ali pra fotografar, cara, a foto ficou legal, foi capa do Povo, né? Tanto do Jornal de São Gonçalo quanto do Jornal do Rio, que o Povo tinha 2 jornais, né? Um de São Gonçalo e um do Rio. Então, um cortejo carregando o caixão, né? Cara, pra mim foi o trabalho mais difícil, assim, como que eu tive assim, na minha vida como jornalista. Tive outras pedreiras, tive, entendeu? Mas esse aí foi, assim, o mais hardcore, assim, porque foi a única grande tragédia que eu cobri mesmo, né? Porque aquilo ali mobilizou uma cidade inteira, sabe? Houve uma comoção ali naquela situação, né? Vários veículos foram cobrir, então eu cheguei lá pro enterro, tava SBT, Band, Globo, né? Estavam vários veículos de comunicação ali. E assim, eu no meio dos caras consagrados, né? Eu na época da Foca, eu tinha escrito para alguns sites, jornais de música e tal, e jornalismo mesmo assim, né? Cidade. Cara, eu tinha experiência muito pequena, eu tive lá com o Serginho Total e tal. Então, eu costumava dizer que eu era Foca, principalmente em jornal impresso, né? Diário, né? Foi o primeiro diário mesmo que eu trabalhei. Então, assim, cara, foi algo bem complicado. Mas eu acho que é experiência de vida, né? Eu hoje, cara, vou ser bem sincero, eu penso assim, de uma maneira fria. É, Notícia a todo custo, sim, né? Mas com um pouco de ética, né? Então acho que uma capa dessa, né? Uma foto dessa numa capa nunca deveria ser publicado. E aquilo, né, é a mentalidade do povo, né? Vinha lá de cima, né? Tava acima da redação, né? Vinha dos caras lá que, né, eram donos do jornal. Então, o povo, assim como Notícias Populares de São Paulo, né? Se popularizou por causa disso. E assim, eram outros tempos também, né? Início dos anos 2000, o povo ele era muito forte nos anos 90, 80. Então, cara, eu acho que, eu vou ser bem sincero, graças a Deus, né, a gente não vê mais esse tipo de jornal, né? Eu me lembro que anos 90 você chegava na banca, era sempre. O povo tinha seus concorrentes, né? Era sempre assim, um corpo e uma mulher lá gostosa de biquíni de fio dental, com a bunda assim, à mostra, assim, na capa do jornal. Então o povão lá, né? Classe C e D compra, né? Consome esse tipo de coisa. Então dava um certo dinheiro. Valeu, um abraço e até a próxima.